Olá, eu sou a Eliana e o meu seminário é sobre multas ambientais de uso indevido da água no meio rural. Então, eu vou começar falando sobre a água. A água é um recurso natural e limitado. Ela é imprescindível à vida e a todas as atividades exercidas pelo homem. Então, ela precisa ser utilizada de uma forma racional, com planejamento, fazendo com que todos tenham acesso a ela em quantidade e em qualidade. Sendo assim, os usos, eles são atividades humanas que provocam alteração nas condições naturais da água, como, por exemplo, a irrigação, a geração de energia hidrelétrica, o abastecimento e entre outros. E alguns desses usos, eles necessitam de uma outorga. Então, o que é uma outorga? A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um dos 6 instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, pela Lei Federal número 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Sendo assim, ela é um ato administrativo no qual o poder público faculta à pessoa física ou jurídica o direito do uso de recursos hídricos por um tempo determinado. Ela tem como objetivo assegurar o controle qualitativo e quantitativo desses usos da água. Os usos que precisam de uma outorgação: a derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo d'água para consumo final, a extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final, lançamento em corpo de água de esgoto e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, mas com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final, uso de recursos hídricos com fins de aproveitamento dos potenciais hidrelétricos e também outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo d'água. E como é feita a solicitação da outorga? A Agência Nacional de Águas, a ANA, é a instituição responsável pela análise técnica para a emissão da outorga de direito de uso de água em corpos hídricos de domínio da União. De acordo com a Constituição Federal, corpos de água de domínio da União são aqueles lagos, rios e quaisquer correntes d'água que passam por mais de um estado ou que estão de limite com outros países ou unidades da Federação. Em corpos hídricos de domínio dos estados e do Distrito Federal, a solicitação de outorga deve ser feita junto ao órgão gestor estadual de recursos hídricos. Sendo assim, os estados brasileiros e o Distrito Federal possuem órgãos específicos para a gestão da água, são os órgãos gestores. No Paraná, temos 3 órgãos gestores, que são o IAP, que é o Instituto Ambiental do Paraná, o SEMA, que é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e o Águas Paraná, que é o Instituto das Águas do Paraná. Se a gente entrar no link desse Águas Paraná, ele vai dar no site do IAT, que é o Instituto de Águas e Terra. Sendo assim, para a solicitação da outorga, deve primeiramente ver se o corpo d'água é de domínio da União ou do Estado. Se ele for da União, a solicitação ela deve ser feita pelo site da ANA. Já se ele for do Estado, a solicitação deve ser feita com o órgão gestor de cada Estado. E como que ocorre a fiscalização? A ANA e o órgão gestor de cada Estado têm como atribuição fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água. Assim, a fiscalização ela verifica o cumprimento de termos e condições previstas na outorga e em regulamentos específicos. Durante a fiscalização, podem ser verificadas algumas infrações, enquanto a utilização dos recursos hídricos. As infrações elas podem ser leves, graves e gravíssimas. Sendo assim, elas podem ser: captar recursos hídricos sem a respectiva outorga de direito de uso, iniciar a implantação de empreendimento que altere o regime, quantidade ou qualidade dos recursos hídricos sem a competente outorga, desrespeitar as condições estabelecidas na outorga, perfurar poços para extração de água subterrânea sem a devida autorização, fraudar as medições ou volumes d'água utilizados ou declarar valores diferentes dos medidos, infringir instruções e procedimentos fixados pelos órgãos ou entidades competentes e dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no exercício de suas funções. As infrações elas podem gerar penalidades, as quais podem ser: advertência por escrito, na qual serão estabelecidos prazos para a correção das irregularidades, multa simples ou diária proporcional à gravidade da infração, variando de R$ 100 até R$ 50 milhões, embargo provisório por prazo determinado para execução de serviços e obras necessárias ao efetivo cumprimento das condições de outorga, ou também para o cumprimento de normas referentes ao uso, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos,
E, por fim, um embargo definitivo, com revogação da outorga, se for o caso, para repor no seu antigo estado os recursos hídricos, leitos e margens, ou também tamponar os poços de extração de água subterrânea. Vale lembrar que, em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. Agradeço a sua atenção e essas são as referências do meu trabalho.